Olá pessoal, hoje eu vou ler aqui um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde o texto que eu vou ler aqui foi dito pelo Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui agora. Ó. O Senhor Jesus falando disse: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o Senhor Jesus aqui deu uma ordem bem clara e simples para você e para mim. Para irmos por todo mundo pegando o Evangelho a toda criatura. Então, essa é uma responsabilidade séria e importante. Devemos fazer isso com a vontade que Deus quer que façamos isso. Pregar o Evangelho não é brincadeira. Pregar o Evangelho é coisa séria. Tem que ser feito com eficiência, com responsabilidade, sim. Por você e por mim. Então, é isso que devemos fazer. Mas o Evangelho que temos que pregar é o Evangelho do Reino, ou o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho, ele não pode ter variações ou sombras de mudança em tempo algum. Isso significa o quê? Que não podemos pregar um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Ou outro Evangelho, como o apóstolo Paulo falou. Então, é preciso entender isso hoje. Porque, infelizmente, hoje, o Evangelho que está sendo pregado por aí, em muitas denominações, por pastores, bispos e apóstolos, é um outro Evangelho. Que está bem distante do Evangelho que o Senhor Jesus nos mandou pregar a toda criatura. É uma diferença enorme. Então, isso significa o quê? Que muitas pessoas estão acostumadas com esse erro, conformadas, amoldadas a esse erro. E esse erro não pode continuar. Porque é errado mesmo. Por isso é preciso se purificar desse erro, de pregar um outro evangelho, que não traz para o ouvinte a mensagem pura e simples do Evangelho segundo o Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho hoje está sendo outra. Está levando as pessoas a se apegarem a coisas terrenas, a se preocuparem com os negócios desta vida. E aí que está o erro. Porque existe por aí também o Evangelho misturado com teologias de prosperidade, onde o lucro financeiro é algo que, infelizmente, tomou conta de muitas pessoas. E elas pregam isso. Vivem essa cobiça desse dinheiro, que é algo terreno, efêmero e passageiro. Então, pregar o Evangelho não é algo que deva se fazer de forma inconsequente. Existe uma seriedade de quem faz isso, uma responsabilidade, uma eficiência, porque você está lidando com o Evangelho que o Senhor Jesus pregou, que deveria ser continuado pregado por você e por mim. Então, isso é o que deve nos levar a uma consciência agora, para que possamos retornar à sensatez e se purificar dos erros, ou do erro de pregar um outro evangelho. Então, é preciso que se entenda isso de uma vez por todas. Porque quando, por algum motivo ou razão, que o Senhor Jesus não aprova nem concorda, começamos a pregar um outro evangelho, aí é que estamos desviando as pessoas da verdade. Estamos induzindo elas ao erro, afastando elas do que elas não poderiam se afastar em tempo algum. Então, muitas das vezes as pessoas pregando um outro evangelho, elas estão desfazendo o escândalo da cruz, anulando a graça
Se alguém prega o Evangelho e ainda continua lendo Moisés, está errado. Se alguém prega o Evangelho e continua querendo que as pessoas entreguem dízimos de dinheiro, está errado. Querendo que as pessoas guardem o sábado, está errado. Então precisa tomar cuidado com isso. Porque aquele a quem devemos aquele a quem devemos prestar contas um dia, ele está de olho em tudo. Tudo está patente aos olhos dele e é a ele que vamos prestar contas disso aí. E não vai ter desculpa esfarrapada naquele dia, não vai colar. Então, a oportunidade de se arrepender, de estar pregando outro evangelho, é agora. A pessoa tem que cair em si, cair na real. Tem que se humilhar. Tem que confessar esse erro e largar esse erro de forma definitiva, para que ele não continue. Para que ele não continue crescendo como uma bola de neve que vai ficar de um tamanho incontrolável, a ponto de você não conseguir mais destruí-la. Aí essa avalanche que essa bola de neve causou vai cair sobre si mesmo. Vai te matar, vai te destruir. Não é esse o fim que o Senhor Jesus quer. Porque o fim daqueles que forem pregar o Evangelho, como o Senhor Jesus falou por todo mundo, a toda criatura, essa pessoa vai receber a recompensa se tiver feito isso de forma legítima, em obediência à palavra que o Senhor Jesus falou. Agora, se ele, em algum momento, cair na desobediência, no erro, e não querer mais pregar o evangelho que o Senhor Jesus falou, e sim pregar um outro evangelho, se ele insistir nessa teimosia, aí é problema dele. Então isso não pode afetar mais ninguém hoje em dia. Nem a você, nem a mim. E nem a esses pastores, bispos e apóstolos que estão por aí, desviados da verdade, achando que são os tais, mas não são nada, porque desobedeceram a ordem que o Senhor Jesus falou. E estão pregando um outro evangelho diferente. Um outro evangelho diferente daquele que o próprio Senhor Jesus iniciou a pregação. Como está escrito lá no Evangelho segundo Mateus. Então, é hora de se despertar para essa questão. Porque quem ficar agindo dessa forma, sabendo que está errado, mas insiste nesse erro, insiste dia após dia, e não aceita a correção de ninguém, essa pessoa está por si mesma pervertida, digamos assim, condenada. Porque não tem desculpa que possa justificar isso. Então, é preciso tomar cuidado com essa questão. Porque você e eu recebemos essa ordem do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É isso que devemos fazer. Foi a única coisa que ele nos mandou fazer a respeito do evangelho. E essa coisa, muitos estão falhando em fazer isso. Porque se deixaram envolver e se enredar por um outro evangelho que traz lucro financeiro para eles. Ou seja, eles pregam um evangelho que lhes traga dinheiro. Então, esse é o grande erro. Que agora as pessoas têm que entender isso e se arrepender, confessar esse erro e não cometer ele mais. Porque só dessa forma, aí sim, você vai estar comprometido em pregar o evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus quer que façamos. Quem ficar contra isso, ou não querer deixar essas práticas erradas por causa do lucro financeiro que esse outro evangelho que é pregado lhes traz, essa pessoa está condenada por si mesma, pelo seu próprio erro. Mas a palavra do Senhor Jesus é para que possamos retornar à sensatez e se purificar desse erro enquanto ainda é tempo. Ele está sendo longânimo para conosco sobre essa questão.
dando tempo para que a pessoa se arrependa. Se a pessoa não quiser se arrepender, aí é problema dela. Mas é preciso que haja um arrependimento sincero sobre essa questão, para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, que nos mandou ir pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que tem que ser feito e eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.